Aí ele me chama e ele fala assim, olha, aqui no Porto, ele pegou e falou, olha, se você repetir o que eu estou te falando, eu vou desmentir você, jamais eu te falei o que eu estou te falando. Fala para mim, olha, aqui a gente tem uma polícia interna. Ele falou, tu sabe o que está acontecendo no país, né? Eu falei, sei, mais ou menos eu sei, né? Ele falou, aqui a gente tem uma polícia interna, e essa polícia interna tem orientação da empresa de dela fazer o que tem que fazer. E às vezes ela está disfarçada. Ela pode aparecer aqui com um crachá dado pela empresa, entendeu? E está aqui no meio e trabalhador, nenhum de nós sabe se de fato você é um trabalhador ou se você não é. Todos sabemos que um porto é muito mais do que navios, cargas e máquinas. Um porto também é feito de pessoas com histórias de alegrias, superações e tristezas. E são essas histórias que construíram e ainda constroem a história do maior porto da América Latina, o Porto de Santos. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Meg Valau e esse é o podcast Gente do Porto. O podcast que conta histórias reais de pessoas que trabalharam ou ainda trabalham no Porto de Santos. E não, você não ouviu errado. Hoje começa uma nova fase do nosso projeto. Nós mudamos o nome porque acreditamos que Gente do Porto, ele encarna melhor o propósito do projeto, que é dar protagonismo às pessoas que construíram e ainda constroem o maior porto da América Latina, o Porto de Santos. E hoje, para iniciar essa nova fase, eu vou trazer aqui uma pessoa que dedicou 26 anos da sua vida ao Porto de Santos. O Bartolomeu Pereira de Souza, o Bartô, que vem aqui contar a sua história. O Bartô, ele não é só um trabalhador portuário, ele também é escritor e autor de livros. Mas eu vou deixar que ele conte tudo para você aqui. Bartô, seja bem-vindo. Meus cumprimentos a você, Meg, e parabéns aí pelo seu programa, Gente do Porto. Também meus cumprimentos aos seus colaboradores, seus câmaras que estão aqui, sem os quais, né, esse programa não iria para o ar. Realmente, eles fazem muita diferença, né, Bartô? Com Bartô tá certeza, vendo o trabalho que está dando aqui hoje, né? com Porque essa certeza. mudança de nome está causando para a gente aqui alguns. Mas é sinal de muito sucesso. Ah, obrigada, obrigada. Bom, Bartô, eu queria começar com você me contando como foi. Você não é de Santos, não é isso? Não, eu sou baiano, sou de uma cidade baiana chamada Santo Estevão. E aí, no começo da década de 60, a minha mãe, né, com 7 filhos, vivia, né, através da agricultura. E durante uma seca muito prolongada, ela teve que migrar para essa região e viemos parar em Santos, né? E depois de 2 anos, volta a chover lá na Bahia e a minha mãe retorna para a Bahia, eu retorno com ela. Só que eu fiquei muito pouco tempo lá e retornei para cá ainda menino, né? E porque aqui eu vi a possibilidade de você ter um outro tipo de vida, construir uma outra vida. Quantos Já, anos você tinha? eu Desculpa te tinha cortar. de 11 para 12 anos nessa Nossa, você era época, menino e aí mesmo? retornei para cá sozinho, porque ao chegar aqui no começo, aos 10 anos, analfabeto, né, isso começo da década de 60, não era prioridade dos governos, né, de ter educação, e só fomos conquistar na Constituição de 88. E então a minha mãe retorna, eu retorno com ela. Tendo passado 2 anos aqui em Santos, eu vi a diferença, que aqui era possível com todo o sacrifício, mesmo com todo o sacrifício, com toda a luta, mas poder estudar, poder evoluir um pouco mais que a minha mãe, que meu pai, que meus avós não tiveram essa condição. E aí isso fez com que, muito intuitivamente, aos 12 anos, eu retornasse para cá e fosse buscar esse sonho, né? Esse sonho, de alguma maneira, foi concretizado. Aos 18 anos, fui fazer serviço militar, saindo daqui de Santos para ir para São Vicente, lá no 2º Batalhão de Caçador. Saía de lá às 17 horas, vinha terminar meu ensino primário, ou seja, os 4 anos de ensino no Colégio Cidade de Santos. E então isso foi uma parte da vida. Aos 18 anos já
para 19 eu saio do quartel, do serviço militar. Aos 21 eu estou entrando no Porto. Ah, você entrou com 21 Exatamente, anos? exatamente ao dia 5 de novembro de 1968. Foi meu primeiro dia de trabalho no Porto. E lá trabalhei, chamava-se CDS, Companhia Doca de Santos. Sim. E lá trabalhei até 1994. Você ficou 26 anos lá, 26 anos né? dentro da IDOCS. Nossa, e como foi isso para você? Porque, se bem que você já chegou, você É, ficou. Agora eu fiquei curiosa. Você voltou para cá com 12 anos e ficou na casa de quem? aí tinha uma família, nesse período também, quando a minha mãe voltou, uma das minhas irmãs ficaram aqui Ah, trabalhando, né, como empregada, né, numa casa de família. E aí, quando eu volto para cá, eu tive, no primeiro momento, o abrigo, né, dessa família onde a minha irmã trabalhava. E é claro que também eu fui trabalhar imediatamente. Naquele tempo não tinha UECA, não tinha Estatuto do não Menor, não tinha. tinha nada. E aí trabalhei desde de fazer limpeza em prédios e, e depois trabalhei em farmácia, trabalhei numa confeitaria sírio-libanesa no Gonzaga, onde eu aprendi a gostar da comida síria, né? Desde o Olha, charuto, desde o quibe, desde o pão sírio. Aquilo para mim era uma delícia. E também, aí vou fazer o serviço militar, saio do serviço militar, vou trabalhar no armazém de secos e molhados. Não tinha supermercado à época. sim. Tínhamos as quitandas, tínhamos os armazéns de secos e molhados, onde as pessoas iam lá, compravam, assinavam uma caderneta, no final do mês pagava aquilo e comprava outra. E lá, então, hoje não se fala mais isso, mas antes tinha os caixeiros. Que eram os caixeiros? Geralmente eram jovens, né? Que pegavam a mercadoria que você ia no armazém e comprava e ia levar na casa das pessoas. E então eu trabalhei durante um período nisso e até o tempo que eu fui trabalhar no Porto, né? Gente, você me lembrou Então de um período muito, muito é, legal. eram dois portugueses, né? E, e com esses portugueses também eu aprendi coisas assim essenciais para a vida. Porque eu estudava à noite, saía de lá do armazém deles e ia direto para o colégio. E aí, antes de eu ir para o colégio, eu parava numa padaria que tinha em frente para comprar um pão, para fazer um lanche, né, para aguentar chegar em casa depois. E um dia, o seu João, né, que já faleceu, e ele falou para mim, vai na padaria, compra o pão e o presunto ou o queijo você pega daqui, não precisa você pagar. No final do mês, se você consumir um refrigerante, você paga o refrigerante, mas o pão não precisa. O queijo não precisa, ou o presunto não precisa. O que eu aprendi com aquilo? Que o refrigerante é supérfluo. Sim. O queijo que vai te alimentar ali, não. Então, isso para mim foi uma lição de vida, ainda muito jovem, né? A lição de vida extraordinária que a gente temos sempre que fazer prioridades. A gente tem que eleger as nossas prioridades. Não dá para comprar tudo. O que é prioritário nesse momento, É, né? é O verdade. que não é supérfluo nesse momento, né? Nossa, Então, muito bom. E você me isso eu lembrou de aprendi. uma época muito É, boa, porque eu peguei essas vendinhas que a gente ia deixar, é. assinava, não era Isso, assim? isso, Eu era bem isso. criança, meu avô tinha, e eu lembro de eu ir. Isso perdeu-se no tempo, né? Mas, Perdeu, né? é. Mas foi uma época boa. E aí agora eu tô curiosa, como que você entrou nas docas? Então, nas docas, um senhor espanhol chamado Nelson, ele saía das docas e geralmente passava lá nesse armazém para tomar uma cervejinha e tal. Ele era um cliente da mercearia, Tá. desse armazém, o qual ele já me conhecia porque eu ia na casa dele levar as mercadorias que ele comprava, que aí era arroz, era feijão, enfim, essas coisas todas, era queijo. E aí ele saía das docas, ele ia fazer a compra lá no armazém e eu ia na casa dele e levar essas compras, que era na rua São Paulo, onde perto da UPA, ele morava ali. Ah, tá. Então eu saía dali da Carvalho de Mendonça e ia até lá entregar essas compras para ele. E aí um dia ele pergunta para mim, você não tem vontade de ir trabalhar nas docas? E claro, todo mundo quer crescer, né? E era um bom emprego já na época, não Já, era? já.
Aí ele fala para mim, olha, você vai lá no departamento pessoal da IDOCAS, você faz um requerimento, você tem que fazer um requerimento e fala que foi eu que mandou, que falou para você ir lá. Até então eu não sabia que ele tinha um cargo nas IDOCAS. Ele tinha, na verdade, depois fico sabendo, ele era o encarregado ou chefe dos motorneiros, que a gente falava, que é quem trabalha nos guindastes. Ele era o chefe dos guindasteiros, aqueles moços que trabalham lá nos guindastes, né, que leva a carga para o navio ou traz a carga do navio. E aí eu fiz, né? Fui lá, fiz um requerimento, entreguei. Aí eu falei, olha, eu estou vindo aqui em nome do seu Nelson, tal. Falei o sobrenome dele. Aí escreveram lá no requerimento, aí passou uns 2 meses, me chamaram para fazer uma prova escrita. Aí eu fui lá, fiz a prova, e, e aí quando é no dia 4 de novembro, eu recebo uma carta em casa para me apresentar no dia 5. E aí no dia 5 eu me apresento, 5 de novembro de 68, foi meu primeiro dia de trabalho nas docas, e aí eu entrei na capatazia. Capatazia, o que que era? Você é o trabalhador, a docas era operadora, hoje ela não é mais operadora, mas na ocasião ela era operadora, então você tinha que preparar a carga em terra, esse trabalhador de capatazia preparava até a carga que a gente chamava de lingada, e aí ia para o porão do navio, que o estivador, lá dentro do porão do navio, aí é o estivador, ele que arruma a carga. Já não era mais o trabalhador portuário. Se bem que o estivador também é portuário, mas só que trabalha na parte marítima, dentro do Entendi, navio. entendi. Então A eu entrei. capatazia ainda é assim hoje? A capatazia ainda é assim, ainda é assim, só que a Idoca não opera mais. Entendi. Hoje a Idocas é um grande, ela, Shopping. ela administra, é o É um grande, shopping, né? é o Me deram shopping, essa né? definição. É, ela é uma estatal, é federal, né? Quer dizer, tem todas as regras, tudo, mas ela, na verdade, teve até um processo muito doido aí que era para privatizar a autoridade portuária. E quer dizer, se você privatiza a autoridade portuária, você perde a regulação, como é que é? Como é que eu que tenho um terminal, eu tenho um determinado terminal, aí eu chego, aí você chega ao lado do meu terminal, você quer montar o mesmo terminal, se não tem alguém que regule, como é que é? Aí você é maior do que eu, aí você quebra o meu. Então a autoridade portuária tem esse papel de regular, entendeu? O que pode, o que é enxofre, o que é carga sólida, onde que pode, onde que Ela não pode. organiza, né, a situação. Sim, Organiza, isso. A definição é exatamente essa, ela organiza. O porto seja na margem direita ou na margem esquerda, o que pode, o que não pode. entendi. Agora eu fiquei muito curiosa. Qual foi o teu sentimento? Porque de repente você chegou aqui menino, É, né? Deixou sua mãe lá, é Santo Estevão. Santo Estevão, Deixou a sua mãe lá, veio para cá, ficou sozinho com a sua irmã isso. e de repente tá nas docas. Como É, foi isso? então, Não é que foi de repente, né? Teve uma longa jornada até teve, lá. teve uma longa jornada, né? A sua mãe, ela ainda era viva nessa época? A minha mãe É? faleceu em 91. E Então ela que viu você, ela viu toda a sua viu. ascensão. A minha mãe faleceu em 91, ela ficou lá, eu casei ela. Aí em 74 eu estava casado, em 75 eu estava retornando lá para levar meu primeiro filho para ela conhecer. Ah, que linda. Ela nunca mais voltou para cá? E aí depois ela voltou e foi assim uma história, né, que ela morava, quando ela voltou, de tanto insistir, mãe, volta para cá para a gente poder estar mais perto e tal, 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 coisa que eu não faria, se fosse hoje eu não faria nunca mais, porque você está acostumado, é a mesma coisa de você estar acostumado a morar em casa o tempo todo, daqui um pouco está trancado dentro de um apartamento, tal, tal. Enfim, mas a nossa preocupação foi sempre dela estar perto, dela vir, porque às vezes a gente mandava o dinheiro para ela lá para ter uma vida mais confortável, esse dinheiro não chegava, e enfim, uma séria história. Aí ela veio para cá e ficou morando com uma irmã minha em São Paulo. Nossa, que diferença. Ainda mais É, São Paulo. morando com a irmã minha em São Paulo. Aí um dia ela vem para Santos, para minha casa, para passar um mês de férias, ficar um mês com a gente. E nesse mês ela faleceu, em 40 dias nesse mês ela adoeceu, e em 45 dias ela faleceu.
Ah, ela faleceu aqui? É, mas ela conheceu um dos meus filhos, conheceu vários outros netos, mas então a vinda dela. E aí, nesse período, eu olhava que a vinda dela para cá não foi uma coisa que a deixou feliz, entendeu? É porque muda muito, ainda É por mais isso que depois eu de uma digo, certa idade, por né? isso que eu digo que se fosse hoje não teríamos insistido para ela É, mas eu acho que ela deixar os seus conheceu os viver. netos, Sim, viu a sim, sua vida que sim, ficou sim, melhor, sim. né? Eu acho que tem o seu valor Então também. tivemos essa ida, né? Aí depois, né? A gente nunca perdemos esse contato de mãe com filho, de filho com mãe, isso nunca perdemos. Isso é Nossa, coisa muito, muito muito forte entre a legal gente. isso, né? E aí, deixa eu te falar, aí você entrou na capatazia, ficou quanto tempo na capatazia? Então, na capatazia foi meu maior tempo de serviço foi na capatazia. Veja, aí eu casei, quando eu casei casei em 74, entre 78, 68, 74 eu estava casado, casei novo. E, e aí trabalhando na capatazia, da capatazia estudando, saía à noite, né? Geralmente eu trabalhava 8, 10 horas, saía à noite. Ia direto, nesse caso aí eu já estava fazendo ginásio, que no meu tempo era assim, você fazia 4 anos, era o primário. Depois você tinha que fazer uma admissão para ver se era aceito no ginásio. E aí fez essa admissão. Quando eu estava trabalhando na Idocas já, eu saía da Idocas à noite e ia para fazer o ginásio. Nossa, Chegava em casa às 11 horas da noite. puxado, né? Aí dormia até 4 horas da manhã. Naquele tempo, os professores exigiam que você tivesse 2 cadernos. Um para fazer a lição na classe, o que eles passavam, e o outro, em algum momento, eles iam corrigir o caderno que eles falavam a lição passada limpo. E aí eu levantava 4 horas da manhã para passar caderno a limpo. E Nossa. era assim, mas foi uma vida assim. Então você é Você, jovem. você gostava de estudar? Pelo jeito, sim, né? Eu gostava muito de ler, né? Gostava muito de ler e muito intuitivamente. A gente estava num período muito duro, né? Que era um período aí da repressão, da ditadura militar, enfim. E aí eu lia. Então, naquele período, eu tive acesso a alguns livros, né? Se eu tivesse pego aquele livro, certamente teria sido preso. Porque o primeiro foram 4 livros, acho que foi do Jorge Amado, Capitães de Areia, Eu li. do Jorge Amado. Depois eu li Tempos Ásperos, do E Jorge eles eram Amado. proibidos? Era totalmente. Nossa, eu não Eu sabia disso. consegui comprar na livraria, não vendia, consegui comprar através do ciclo do livro. E aí, Tempos Ásperos, depois A Noite da Agonia, que depois eu lendo A Noite da Agonia, depois identifiquei exatamente onde aconteceu, né, dentro do porto, que foi quando trabalhadores portuários, os estivadores, se recusaram a embarcar o café, né, brasileiro para o Salazar, lá De Portugal, né? de Portugal, mas também para a Espanha. Era o Salazar de um, do outro era Franco. Franco, né? Era Franco Era Salazar Salazar, na é. Espanha e Franco lá. Então, os estivadores se recusaram, em cima de uma solidariedade internacional dos trabalhadores, de não mandar café para lá, para o Franco. E aí a repressão foi violenta, muitos estivadores, muitos trabalhadores foram massacrados. Aí vem o nome A Noite da Agonia. E depois li também do Jorge Amado, já tinha lido Capitão de Areia, Noite da Agonia, Tempos Ásperos e A Luz no Túnel. Foram 4 livros do Jorge Amado que me levaram para um lado da vida, um lado da leitura. Até então eu lia muito gibi, coisa que me irritava, porque eu chegava no final da história e tinha que comprar outro Para para continuar, né? Ai, que continuar. raiva também. Então, esses livros do Jorge Amado, essa leitura, me deram assim. Eu me identifiquei muito com as leituras e a partir de então passei a ser muito seletivo com o que eu leio, entendeu? Se eu tenho tempo de ler, e como eu não tenho tempo de ler tudo, então eu procuro Tem que selecionar aquilo que eu vou ler, selecionar, né? né? E dessa época de capatazia, assim, tem alguma história que te marcou? Me marcou no início quando eu entrei, durante algum tempo, trabalhadores, né, que já estavam lá no porto,
ele sentiu muito receio, né, de conversar as coisas perto de mim, né? Por quê? Então, e aí aquilo num determinado momento foi me levando um isolamento até um dia que eu chamei o senhor lá que ele chamava de feitor, né? Feitor é o cara responsável lá por 7 ou 10 trabalhadores ali, a tarefa, a faina que tem que Seria um fazer naquele dia. coordenador hoje em É, dia? é. Aí eu chamei de um lado, eu peguei e falei, olha, eu estou extremamente aqui incomodado, porque parece que os colegas têm algum receio, né? Aí ele falou, olha, depois eu vou te explicar o que que acontece, nada contra você. Aí ele me chama e ele fala assim, olha, aqui no Porto, ele pegou e falou, olha, se você repetir o que eu estou te falando, eu vou desmentir você, jamais eu te falei o que eu estou te falando. Não, fique à vontade, fique. Só que eu não posso ficar na situação que eu estou aqui, me sentindo onde eu estou. Aí ele fala para mim, olha, aqui a gente tem uma polícia interna. Ele falou, tu sabe o que está acontecendo no país, né? Eu falei, sei, mais ou menos eu sei, né? Ele falou, aqui a gente tem uma polícia interna, e essa polícia interna tem orientação da empresa de dela fazer o que tem que fazer. E às vezes ela está disfarçada. Ela pode aparecer aqui com um crachá dado pela empresa, entendeu? E está aqui no meio e trabalhador, nenhum de nós sabe se de fato você é um trabalhador ou se você não é. E aí eu peguei e falei, mas como é que eu tenho que fazer para... Ele pegou e falou, olha, aqui nós estamos com a Capatazia, tem um sindicato chamado Operários Portuários. Eu acho que se você for lá e se você se filiar nesse sindicato, eu acho que essa desconfiança e tornar isso público, a sua chapinha, além da chapinha da IDOX, meu número era 18868, e mais um número do sindicato, acho que, acho que os trabalhadores vão saber que de fato você é um trabalhador. Então você vê que a neurose, né, aonde chegava, né, uma repressão de trabalhadores, e você está ali enquanto trabalhadores, mas o outro que está do lado não sabia se você era trabalhador. E aí eu fui me lembrar disso, que semanas antes de eu começar a trabalhar, eu morava na Afonso Pena, vizinho da direita e vizinho da esquerda me disseram que alguém da Idócas, a paisana, apareceu lá, perguntando se me conhecia, se eu era pessoa de bagunça, se eu saía, sabia se eu frequentava festa, chegava tarde, fazendo barulho. Quer dizer, então, tinha, além de um atestado de antecedente, que você tinha que ir na rua São Francisco, tinha que tirar, tinha que entregar lá no departamento, ainda te mandavam fazer uma inquisição Eles iam vasculhar sua vida, a sua né? vida antes de você entrar. Então, isso foi algo que me marcou, e aí eu vi, né, durante todo esse período, nunca, graças a Deus, nunca fui torturado, mas quando eu passei a entender as coisas a partir disso, eu me senti torturado psicologicamente, porque eu me sentia isolado ali com Sim. os companheiros que estavam ali, né? Que na cabeça deles, bom, será que é, será É que porque não é? não dá para confiar em ninguém, É, né? Fica é, todo um desconfiando do outro. então você vê que Nossa, que grau de... Isso horrível. foi algo que me marcou muito. Eu tô Mas muito chocada. mas me marcou muito. Durante todo esse período da IDOCAS, né? Fizemos 3 greves, uma foi ainda em plena regime militar, foi em 80, e E como foi isso? Fazer uma greve em meio ao regime foi fazer uma militar? greve em 80 e o dia seguinte o porto tá totalmente tomado, né, pela Marinha, pelo Exército. Porque é uma área federal, não é Era isso? federal, Nossa. totalmente, e aí há reuniões, os sindicatos sendo intimados para ir para a capitania dos portos, né, Então isso foram 7 dias de greve, 7 dias de greve. Tem até um livro publicado que teve um dia que nem os pombos apareceram no porto, foi o porto totalmente parado. O que tinha lá era só de militares, né? Tomando conta, porque os pombos aparecem quando tem produção, quando está É, se é. produzindo, que eles vão comer, né? Quando não tem produção, eles vão procurar outros lugares para comer. Então, e aí durante a minha estada no porto foram 3 demissões, todas elas por greve, todas elas As suas, você foi demitido 3 vezes. todas elas reivindicando melhoria de salário e melhoria de trabalho para todos.
porque o que dizia o regime é que o bolo tem que crescer, o bolo tem que crescer para depois partir. Só que o bolo crescia permanentemente. E nunca é Nunca repartido. chegava, nunca era repartido. Aí nos levava à greve. Mas todas as demissões eu retornei e, e aí quando foi... todas elas eu retornei, né? Você teve que entrar na Uma foram... justiça para retornar ou não? Não, foi luta dos trabalhadores. Teve uma que foi eu e mais 48 trabalhadores, que nós éramos do comando de greve, e aí ficamos 3 meses e pouco, quase 4 meses demitidos. E só aguentamos, se você perguntar, como é que vocês conseguiram ficar tanto tempo? Porque a Assembleia da própria categoria aprovou que enquanto estivéssemos demitidos, e aí o valor da classe trabalhadora, o valor de você conhecer a sua classe, enquanto estivéssemos demitidos, teria um pequeno desconto na folha daqueles que vieram, que já tinham retornado, para poder manter as nossas famílias até retornarmos. É bonito isso, né? É Isso muito bonito de ver isso. Eu já vi isso, é sabe com algo quem? que Com os emociona, estivadores. Eles é fazem algo também. que emociona até hoje. É bonito de ver Muito isso, né? forte. Será que hoje seria possível? É muito forte isso. Ainda existe essa união? Será que seria possível? Mas a gente passou por isso e um, do, um dos trabalhadores, aquele senhor que estava lá, o Armando, Ah, é, que recitou. é, Deixa eu explicar, dar o contexto. Eu conheci o Bartô quando ele foi fazer uma tarde de autógrafos do livro dele, isso, né? Que eu já vou mostrar o livro aqui. E aí, nessa tarde, que teve também a inauguração da sala, isso, né? Que eu vou da deixar você diversidade, falar, da né? diversidade. E aí teve um senhor, que é o seu Armando, né? Que Isso, recitou uma poesia muito linda. Eu tenho esse vídeo. sobre o Porto lá. Sim. Mas continue, que eu só fiz esse adendo para eles entenderem do que nós estamos falando. E aí, numa das greves, né? Numa das greves, aquele senhor Armando, ele não foi demitido. E aí eu chego no. Aí, como ele não foi demitido e nós estávamos demitidos, uma das primeiras ações dele foi chegar no setor de trabalho dele, de próprio punho, sem nós pedirmos, ele pegar uma folha de caderno e fazendo uma vaquinha, o que eles chamavam de vaquinha, e tudo que fosse arrecadado ali é para a nossa manutenção. Então, são algo assim que. E É uma irmandade uma quase, irmandade. né? Então, aquele senhor ali, o dia que um tempo desse, né, eu convidei para um sarau, e eu lembrei isso para ele, ele pegou e falou, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu falei, mas não é qualquer um que Não é fez o que qualquer você um. fez. Ele vai vir aqui. Eu já É. conversei com Então ele, pedi para ele vir. a gente tem esse conhecimento meio de irmão. Pois, gente, se eu soubesse, tinha trazido ele já hoje. Aí vocês já vinham Ah, contando essas histórias juntos. é. Mas ele tem uma. Ele tem muitas histórias também, O viu, Meg? Porto, então, eu fiquei impressionada com a poesia dele. Ele tem muito. Ele recitou uma poesia maravilhosa sobre o Porto, né? Tá em um dos meus livros de poesia, Ah, é? que é o Luta e Liberdade. Ah, então, eu já vou chegar na parte do escritor. O que eu quero saber é que depois da capatazia você foi para onde? Para a guarda? Na capatazia, é assim, né? Na capatazia, teve um tempo que fracassou o trabalho, quis falar de fracassou o trabalho. O que é isso? Fracassar o Fracassou o trabalho? trabalho é um tempo que não vinham muitos navios para o Brasil, aqui para o Porto de Santos. Teve isso? Em Teve, que momento teve, foi isso? teve. 74 mais ou menos, 75 por aí. E aí o que acontece? A empresa, ela pegava os trabalhadores e ela falava, bom, isso aqui é muito faltoso e tal. Era o momento dela falar que fazia a limpeza e demitia aqueles. Pagava o que tinha que pagar, demitia. Aí aqueles que ela julgava que era bom trabalhador, que não faltava, porque ela era muito exigente nas faltas e tal, ela removia para outro lado, entendeu? Aí eu cheguei a ser removido num dos períodos para manutenção de veículos. Antes fui removido da capatazia para varrer cais mesmo, fazer manutenção, entendeu? Arrancar mato e tudo. Eles E tiraram você da capatazia e puseram para varrer o chão. sim, ou a demissão.
Aí quando voltou o trabalho, aí você Eles remanejaram, talvez remanejava, para não ter que remanejava. dispensar, né? Porque assim, você entrava, quando você entrava não era efetivo em lugar nenhum. Hum, Aí depois de muito tempo, de que era efetivado como capatazia. entendi. Aí ou continuava ali, ou se fosse algo que aí era rua, não tinha. Então eu passei esse período todo. E aí nesse período todo também tive como funcionário de cais. O que é funcionário de cais? Funcionário de cais, no meu tempo era o trabalhador, que ele prestava um concurso, da capatazia prestava um concurso, e aí você ia anotar as cargas, né, que saía do chão, que ia para a borda, tal, tal. Agora imagine a loucura, né? Eu saio da capatazia ganhando um determinado X, vou para funcionário, que eu tinha a ilusão que à época, né, eu fosse ganhar mais, passei a ganhar menos. E podia isso antigamente? Passou a ganhar, porque assim, você tinha um salário, você tinha hora extra, você tinha a produção Ah, na você começa a capatazia. Quando deixar. você cai num lugar que não tinha aquilo, quer dizer, mesmo o salário inicial sendo de carteira sendo inicial, no Sim. final do mês, e aí tinha que pagar as contas, né? Nossa, e já Aí, casado, né? já casado com filho. Aí eu Nossa. peço para retornar para onde? Para a capatazia. E aí da capatazia eu fui para a guarda, que é onde eu lhe conto essa história. Ah, é, agora eu quero que você me conte a história do incêndio do navio. É, e aí, numa das minhas andanças pela mudança de seção, né, dentro da empresa, eu cheguei a ser guarda portuário durante o período. E aí, durante esse período que eu fui guarda portuário, um episódio, né, que também eu não consigo esquecer até hoje, foi a arrogância, né, da principal autoridade do porto, né? Ele, naquela ocasião, chamava-se inspetor-geral, né? Ele é inspetor-geral, era a autoridade máxima. E aí ele assina uma portaria, Aí já, desculpa só te cortar, já era Docas ou era Codesp? não, Era Era Docas Docas, ainda? porque Ah, tá. quando é Codesp já assume Ah, um tá. outro nome. E aí ele já, a autoridade máxima, né, que é o inspetor-geral, assina uma portaria, uma circular, né, e fica nos postos fiscais, que para as pessoas adentrarem o porto tinha que se identificar. E aí num período, numa tarde, né, final de semana, eu estou num desses fiscais, postos fiscais do Saboó, um navio de enxofre, né, pega fogo, e aí essa autoridade máxima da empresa, ele vai lá para entrar ao porto. E eu não o conhecia pessoalmente. E aí eu vou identificá-lo e ele se recusa a se identificar. Aí ele fala o nome dele, e aquilo me deixou mais irritado ainda, porque a portaria é dele, ele que tinha que assinar, ele A tinha gente que, quer dar o exemplo, tinha né? que dar o exemplo. Você. Mas é arrogância, né, ainda que se vê hoje, né, o serve para mim não serve para você, o que serve para você não serve para É, mim. infelizmente é assim. E aí simplesmente eu não abria também o portão até que ele se identificasse. Vocês ficaram discutindo no portão, foi isso? Não, eu peguei e falei para ele, doutor, eu não tenho nenhuma certeza que o senhor, eu conheço pelo nome, não conheço pela fisionomia, então não tenho nenhuma certeza que o senhor é o senhor, o que está dizendo. E, por gentileza, se identifique, é só isso que É está sua lá na função, né? identificação. Aí eu saí, né, ele se identificou, muito bravo, aí quando ele volta, vai lá até o incêndio, quando ele volta, me intima que o dia seguinte eu ia conhecer os chefes dele. Foi a palavra dele. E aí no dia X, tal hora, mandaram uma caminhonete ir lá me buscar. E chego lá, sou recepcionado por duas pessoas que eles chamavam de secreta, né? Que era a polícia secreta da empresa. Existia isso? Existia, aonde é o Museu do Porto hoje. Era polícia secreta. É. O que é uma polícia secreta? Ninguém sabe quem são os policiais? Não sabe quem são os policiais. Eles estão do meio do Gente, corre, o porto, vão para lá, vão para cá. Daí a preocupação dos trabalhadores sim, aquele medo, que né? não sabia se eu era um trabalhador ou era um secreto que estava lá. E aí dois fui recepcionado por dois secretos, né, polícia secreta lá, que me fizeram uma série de perguntas.
E eu respondi da forma que queria, não caí na arapuca, na armadilha que eles queriam que eu falasse mal o que que aconteceu com você lá? E o doutor, não aconteceu nada, eu só o identifiquei. Mas o que que aconteceu mais? Não, o navio pegou fogo e ele apareceu lá para acompanhar, para ver de perto, e eu identifiquei antes de adentrar o cais. É isso que diz a circular que ele assinou. E aí deu meu horário de ir, né, de ir embora. Simplesmente peguei meu boné e fui embora. Eles chamaram para tirar satisfação, foi Chamaram, isso? chamaram, Eu chamaram. achei que era para apresentar as Eu autoridades. achei que fosse para me elogiar, né? Sinceramente, né? Eu achei que Nossa fosse para me Senhora! elogiar por simplesmente eu estar cumprindo aquilo Que ele que ele mandou. mandou, né? Mas você vê o grau de arrogância, né, de certas Olha, autoridades. eu não sei se é só arrogância, não, é É, falta de tudo, de bom é, senso, de é, é. coerência, inclusive, né? Então são fatos assim no Porto que você não dá para esquecer, né? Não, eu não Mas, esqueceria. é, mas tirando essas grosserias, eu digo que o Porto para mim foi a grande escola. O A que que grande, você tirou, assim, de boas uma grande lições? escola de primeiro de saber reconhecer, né? Primeiro conhecer e reconhecer a solidariedade de trabalhadores, isso é insubstituível. De saber que mesmo quando nós estamos aqui sobre um regime militar, a gente tinha a oportunidade de dialogar com embarcações ou com pessoas, né, de outros países que chegavam em embarcações, e aí você podia saborear e respirar um pouco daquele ar que era livre lá, né? E, quer dizer, então, para mim aquilo me deu um sentido de liberdade, mas ao mesmo tempo um sentido permanente de lutar pela democracia. A democracia permite você concordar, você discordar, mas não é perfeita, mas você pode oxigenar todo dia. Então isso me deu essa sensação de liberdade, me deu a sensação de poder pela primeira vez falar para milhares de pessoas dentro das assembleias do meu sindicato, da minha categoria, entendeu? Então isso é algo, isso eu não fui aprender oratória em lugar nenhum, foi ali dentro de um Eu sindicato. acho que oratória vem de você gostar de É, ler, é, não dentro, é? dentro de um Eu acho que sindicato, sim. você colocando teu ponto de vista, às vezes agradava, às vezes você era vaiado, mas é na luta então que você se forjou, entendeu? Porque uma vez, por exemplo, dentro do meu próprio sindicato, né, eu na comissão de greve, a gente já em greve quase 30 dias, eu fui acompanhar um julgamento no Ministério do Trabalho. E aí o juiz fala o seguinte, olha, se a categoria voltar na Assembleia da Noite, isso foi à tarde, na Assembleia da Noite, a categoria aprovar, retornar amanhã às 7 horas do trabalho, mantém-se o canal aberto com a negociação, não tem reajuste no momento, mas mantém as negociações abertas e ninguém será demitido. Aí voltamos para a noite a Assembleia. Eu defendi essa proposta. Fui vaiado, acho que por uns 2.000 companheiros que ali estavam. E aí saí dali tranquilo. O dia seguinte, às 7 horas da manhã, os meus companheiros que vaiaram, ô Bartolomeu, o que que a gente vai fazer agora? Aí a minha pergunta para eles, bom, o que que eu falei ontem para vocês? De qualquer maneira, estamos no mesmo barco, estamos juntos, vamos lutar para voltar junto. Aí às 13 horas faz uma assembleia. Fizeram uma assembleia, o sindicato faz uma assembleia, aí a categoria, né? Aí ela volta ao trabalho e eu e mais 47 ficamos demitidos. Por quê? Porque nós éramos comando de greve. Comando de Ah, greve é como se fôssemos essa foi a sua segunda demissão? excitadores, nessa que ficamos quase 3 meses. Então, a mesma categoria que me embaiou uma noite antes, a mesma categoria que o dia seguinte perguntou o que que a gente faz agora, foi a mesma categoria que voltou às 13 horas e foi a mesma categoria que às 19 horas, em outra assembleia, aprovou que enquanto estivéssemos enquanto tivéssemos demitidos, haveria aquele desconto, né, para a manutenção das nossas famílias, e foi isso que aconteceu.
Mas veja bem, eu vou te dar o meu ponto de vista. É, eu dou muito valor para quem luta, para quem dá a cara ao tapa. Sabe? Isso assim é um valor meu. Eu acho muito bonito, mesmo que tenha tido um preço e que hoje você até fica emocionado quando lembra. Eu acho que você lutou, né? Você foi lá, deu a cara ao tapa e as pessoas são assim, Bartolomeu. Não, lutamos, lutamos. A luta nunca é da maioria, né? Sempre tem uns que entendem a luta, entendem a É, conjuntura. uma coisa, desculpa te cortar. Da onde veio essa sua consciência política? A minha consciência política, ó, eu acho que tudo isso intuitivamente, não foi nada pensado. Para mim o despertar disso foi o primeiro livro do Jorge Amado, Foi o Capitães da livro, Areia. então. Capitães da Areia. Então, ali eu vi que a partir da literatura você pode você pode ir onde você quiser. O livro, por exemplo, meu mais recente livro, Gente, né? deixa eu mostrar. Ele trouxe para mim um livro autografado. Muito lindo, né? Eu fiquei muito feliz. Eu fui nessa tarde de autógrafos Foi. e todas. Conta aqui quem é que ilustrou o livro. O livro, Opa, deixa eu abrir aqui é, assim, direitinho. Vai falando, Bartô. esse Quem é é um que fez a livro, ilustração? esse é um livro que eu digo que é um livro Deixa eu ver se um dá livro para ver. ancestral, né? Porque o livro é um sonho, sonho de liberdade, é um poema meu. Ele é apresentado a apresentação dele é do meu filho Alexandre, que tem 51 anos, e a ilustração é da minha neta, filha do Alexandre, que tem 15 anos, tem 15 anos. Muito lindo. Olha aqui a Então, ilustração, deixa eu é, mostrar aqui. Foi a neta dele de 15 anos que eu conheci nesse evento, isto, uma menina isto. linda, E que aí fez toda a ela, ilustração. e aí a partir de um sonho, que é um poema meu, ela capta o sonho, que o sonho é do menino que quer chegar à África para conhecer seus ancestrais, saber de onde que vieram os ancestrais dos seus pais, dos seus avós. Então, através de um sonho, ele chega lá. E aí, coincidentemente, o nome de uma das ancestral aí é a minha mãe, que ela é Esteva Pereira da Conceição, mas aí, enquanto ancestral, é Dadá, que era o apelido dela. Ah, eu vi, Dona Dadá. Que é o apelido dela, Como é né? que as pessoas fazem para conseguir comprar o livro? Então, tem ali na rua 15 de Novembro, 146, no Futrica, é ao lado da Polícia Federal. Tá. Ali fica aberto de quarta a domingo, ali tem, eu deixei alguns exemplares. E comigo também através do WhatsApp, né, que é 991-344514. 013. 013, onde eu estou, geralmente estou dentro da minha sacola, Eu tem. posso colocar seu WhatsApp na Pode, por gentileza, descrição? por gentileza. Tá, vou deixar Gera- fixado. Geralmente onde eu estou com livro, tenho livros, né? E rodas de conversa, né? Escola, universidade, sarau. E como é Então, que virou? Como é que você virou escritor? Porque a pessoa estava na capatazia, foi para a guarda isso, portuária e de repente virou escritor. isso. Não, não é, não foi, Não foi de não foi de repente? repente. Em 2018 é naqueles momentos da procura. Todo ser humano um dia parece que não está nada bem, né? Então ele quer se reencontrar, quer encontrar, tá igual uma palmeira que não está bem fincada. E aí foi quando começou toda essa angústia minha, né? Você se aposentou quando? Em que Em ano? 2006, mas continuei trabalhando. Ah, foi? Até É, que ano? continuei trabalhando até 2011 e mais uma militância intensa aí, né? Aí em 2016 a gente sabe o que aconteceu, né? Tinha toda uma conjuntura política, né? Uma presidenta é cassada, outro presidente e vice-presidente assume, e a gente sabe, eu que sou um militante das questões sociais, eu sabia onde que tudo aquilo ia parar, né? E aí tem aquela angústia muito grande, 2018, setembro, completo 70 anos, e aí num determinado momento eu peguei e falei, caramba, toda essa angústia eu vou ter que jogar em papel para não explodir. E aí começo a escrever, feito de madrugada, 3, 4 horas da manhã, levanto e escrevo, né, com muita intensidade.
E aí eu pego tudo aquilo e entrego para um amigo meu, professor de geografia, e ele fala para mim, pô, aqui tem material para 2 livros, vou ver aqui o que, que dá para a gente fazer disso aqui. Tirar aqui, sem perder a essência do que você escreveu. E aí vem o primeiro livro meu, que é Sonho de Liberdade. Não é Sonho de Liberdade, é Memória na Pele. Quer dizer, tudo que estava na Sim, memória ali, sim, quer dizer, entendi. então é resumão dos meus 70 anos. É, e aí o lançamento foi Você ainda exatamente tem esses livros para vender? esse Desculpa livro. te Esse cortar. livros eu comprei na ocasião. Eu fiz 500 exemplares, né? Porque é caro ainda. Desses 500 exemplares eu tenho um exemplar em casa de. Você precisa achar um patrocinador, Bartô. Preciso ir atrás. Eu É, quero fazer uma precisa. revisão, uma tiragem revisada agora, ampliada. Preciso ir atrás. Precisa, gente, olha lá. É, Eu também preciso de um patrocinador, mas ele é. também precisa. Aí, em resumo, aí dia 3 de novembro de 2018, fiz o lançamento, um grande lançamento. Esse foi teu primeiro Meu livro. primeiro livro, Memória na Pele. Vendi cento e poucos livros. O que fala esse livro? O livro conta a história, uma parte do que eu já contei aqui, que é da minha militância dentro do Porto, de missões, mas também é algo muito mais envolvente que parcela da população, né, de nordestino ou não nordestino, migra para outros estados e perde a origem, perde a raiz, né? Quantas vezes às vezes deixa filho lá, nunca mais vai em busca dos filhos, ou deixa a esposa que não, enfim. E aí você perde toda essa essência e nesse processo todo as pessoas se embrutecem. Porque perde a raiz, né? Perde o Perde rumo. tudo. É. E aí esse livro fala exatamente dessa história. Aí quando eu começo a escrever poesia agora, bem pouco tempo, Ah, em pouco tempo, porque você de tem 2018 para livros. cá, Tá, tem. o primeiro foi em setembro, foi em 2018, aí quando foi em 2021, na pandemia, eu escrevi o Santos Cidade Libertária, que é a história da contribuição do negro na cidade de Santos. E aí em 2024, livro só de poesia, que é onde tem um poema meu chamado Cidadão Nordestino, que é um pouco o meu resgate, né, do começo de 60, agora eu dou o troco lá, né? Que é mais ou menos assim, né? Eu sou um cidadão nordestino, um cidadão brasileiro, um cidadão do mundo, é o que eu sou. Governos decretam fronteiras, mas a nossa mente não precisa ser demarcada ou delimitada. Sou cidadão do mundo, nascido nesse imenso país chamado Brasil, e não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Me vejo em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador. Me vejo nas capitais do mundo e também no interior. Então eu pego esse poema para fazer esse Bonito trocadilho isso, do hein? que... Então é isso, é um pouco das histórias. Aí em 2024 é o Luta e Liberdade, que é um livro só de poesia, e agora em 2026 o Sonho de Liberdade, que é um sonho transformado em livro. Ficou muito bom, ficou muito bom. Transformado em livro. Então, esse livro, você fez uma tarde de autógrafo lá no museu. Foi Eu assim que eu fiz te conheci. isto. E eu achei que, assim, o pessoal do museu gosta muito dele. Inclusive, eu tenho que mandar um abraço do Jorge Valias, Ah, grande em abraço para nome a ele todo também. mundo do museu. Ele falou para eu mandar um abraço dele para você. Grande Então, fica abraço para aqui o eles abraço também. dele. Ele é muito querido no museu. Você é muito querido no museu, viu? É um pouco do que a gente construiu, né, durante 26 anos de Porto, né, Então, agora eu queria que você falasse da sala que foi inaugurada neste dia. Foi o autógrafo e depois vocês inauguraram uma sala lá. Eu queria que você contasse sobre essa Então, sala. é um espaço muito importante que eu convido a todos, né, que possam visitar o Museu do Porto. Com certeza vão se encantar com aquela sala. Eu participo de um projeto com a Unifesp de Santos e a Seduc de Santos. Um projeto chamado Quilombagem, né? E o Quilombagem é sobre a implementação da Lei 10.639, que fala aqui nesse livro, que é o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, né? Porque antes a literatura que ia para as escolas era muito ainda do colonizador europeu Sim. e tal. Então e aí cria uma série de preconceitos, né,
contra indígena, contra negros, contra, enfim, contra religiões de matriz africana. E a Lei 10.639 aborda toda essa temática dentro das escolas. E eu faço parte com a SEDUC e com a Unifesp. E aí permite que eu visite as escolas, desde as creches até o 9º ano. E eu senti muita falta de uma literatura voltada para essa legislação que pudesse dialogar com os mais pequenininhos. Sim, porque você que tem uma cara bem infantil, né? Com os mais pequenininhos. Então aí veio a ideia de transformar o poema Sonho de Liberdade dessa forma, e aí a minha neta captou direitinho. Nossa, mas a ilustração é linda, aí né? É muito bonita. captou Não sei se dá direitinho. para mostrar aqui, ó. É Então, muito bonito. então isso é um material que a gente dialoga, principalmente com os mais pequenininhos dentro da creche, né? Da creche, 2º ano, 3º ano. E estou muito feliz que eles pegam, eles... O meu neto tem 2 anos, ele está em Sorocaba, meu filho mora em Sorocaba lá com ele. Aí eu vejo ele lá desfolhando, vendo, né, com toda a atenção, né? Tem 2 Eu aninhos. acho um trabalho importante, porque é o que você falou. Nós, né, eu posso dizer sobre mim, eu venho de uma geração que realmente a gente foi educado com uma literatura até brasileira. A gente Sim. tinha escritores brasileiros que a gente estudou, mas o nosso imaginário é europeu. É muito europeu, né? Que a nossa literatura vinha, inclusive, Sim. era toda inspirada na Europa. Isso, a gente isso. não tinha nada da África. E é uma coisa que, assim, está muito enraizado na nossa cultura. Tanto é que tem termos africanos que o brasileiro não sabe que é africano. É isso. É muito interessante isso, né? Bartô, o nosso horário está terminando, mas eu queria saber só mais uma coisinha que eu fiquei muito curiosa. Pergunte. Fiquei muito curiosa. Você era engajado, deu a cara a tapa. Eu dou muito valor para isso, porque eu acho que se a gente vive num mundo melhor hoje, é porque teve gente que foi lá e deu a cara a tapa. Porque a maioria, a gente sabe disso, fica esperando que alguém vá lá, quando der certo, fica todo mundo feliz. Então, eu acho parabéns para você, não é para qualquer um. Ir lá, dar a cara a tapa, brigar para que todo mundo tenha um benefício. Mas eu, como mulher, não ia deixar de perguntar isso. Como era para sua esposa lidar com isso? Então, a minha esposa, primeiro assim, né? Eu tinha um pacto com ela, eu fui casado, a mãe dos meus filhos, né, faleceu. Ela faleceu, ficamos casados 28 anos, ela faleceu em 2001. Então, foi essa esposa que pegou esse teu período. Foi ela que pegou esse período. Mas a gente dialogava muito, ela sabia que o que a gente estava lutando ali, e eu dialogava com ela. Uma coisa é uma esposa que tem o marido, que sai do serviço, sai da faculdade, que vai para o bar, que vai falar para ela, olha, o sacrifício que eu tive na vida, porque os meus pais não tiveram a condição, o sacrifício que você teve, né? Ela foi criada por uma família também. E, enfim, hoje nós temos uma família. E essa família, o nosso papel a gente passar um bastão para eles, um bastão que eles possam ir mais longe do que nós fomos. E então a gente fazia muito esse diálogo. Agora, ela aceitava bem você sendo demitido? E aí eu fui demitido ligando eles, a empresa ligando para casa. Só que antes eu já tinha ligado para ela. Peguei e falei, ó, está acontecendo isso e isso, provavelmente vão te ligar. Na hora que ligar, você sabe que fica tranquila que... Mas ainda bem que eu avisei. Então tinha tudo isso, mas dizer que é fácil, não é fácil. Não dizer que mas ela entendia a sua luta? Entendia. Dizer que é fácil, não é fácil. Não é. Mas eu desenhava para ela tudo o que estava acontecendo, o que estava em jogo, entendeu? E hoje, se eu falei para você que aos 18 anos eu estava terminando o 4º ano meu de ensino primário na cidade de Santos, então, os meus 2 filhos com a minha primeira esposa tiveram a oportunidade de fazer faculdade, fazer pós-graduação. A minha neta hoje, e aí eu jogo a responsabilidade neles. Eu e a mãe de vocês conseguimos que vocês, em tempo certo, com todo sacrifício, pudessem estudar.
Então, o alicerce está aqui, daqui, só que a responsabilidade de vocês com os filhos de vocês é maior, porque vocês já saem de um outro patamar. Então, quando a minha neta, aos 15 anos, ela estuda, ela lê, ela terminou o ensino fundamental dela, está fazendo técnico não é gastronomia, É de nutrição. nutrição, Ela que falou de no tudo dia. isso. Então a gente vê que foi o sacrifício, todo sacrifício para você poder avançar, poder ajudar outras pessoas a E avançarem. você acha que o Porto foi fundamental para que você Fundamental, conseguisse construir tudo isso? fundamental. Foi? Para mim foi fundamental. A luta foi, ali me deu praticamente que a régua e compasso para onde eu deveria seguir. Você tem algum arrependimento? Não, não tenho, não tenho. Eu tenho muito orgulho de ter passado 26 anos no Porto, de ter criado boas amizades, que às vezes você nem tem noção, né? Aquilo que eles fizeram ali no museu, para mim, é indescritível. O Armando, né, que vai vir aqui, quando eu chego na sessão dele, ele está lá com um papelzinho lá de caderno, lá passando, fazendo uma vaquinha, pegando, não sei se era 5, se era, não sei nem qual era o dinheiro da época, mas no final daquilo, desembocar para ajudar companheiros que estão demitidos, não Isso é muito tem. bonito. Isso Isso é não muito tem. bonito. Bom, a gente já terminando aqui, você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar alguma mensagem? Omega, eu quero muito agradecer você pelo espaço aqui, pelo espaço, agradecer os seus ouvintes e telespectadores também. E foi um grande prazer estar aqui. E não sei se deu tempo de falarmos tudo, né? É, o tempo Afinal de passa contas, foram rápido. 26 anos de Porto, né? Mas saio muito feliz daqui por essa entrevista enfim, e de poder compartilhar um pouquinho, né, da minha vida, que é uma vida real, não uma vida de ficção. E ter falado um pouco do meu livro junto com a minha neta, junto com o meu filho, né? Que é um livro de 3 gerações. Muito feliz. Muito lindo. Olha, eu que agradeço você ter vindo. Eu fiquei muito feliz quando ele aceitou, porque se você olhar a história de um homem que se fez, ele nem de Santos era, né? Ele vem de fora, ele se faz aqui, ele cria filhos, ele tem netos. É maravilhosa a sua história, É, viu? Eu fiquei muito feliz. Eu espero que você tenha gostado também. Agora a gente já sabe, é gente do Porto, então você não vai estranhar e eu não vou estar falando errado, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima.